Você está ouvindo uma ministração da comunidade cristã de Três Coroas. Que essa mensagem possa edificar sua vida. Pai amado, em nome de Jesus, te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos dá, pela alegria que o Senhor nos concede de estarmos juntos aqui, ó Deus querido, nessa manhã e podemos receber de Ti aqui, Senhor. Pai, muito obrigado, e eu peço que o Senhor dê graça, unção, sabedoria, direção ao Teu servo aqui nessa manhã. Tudo aquilo que está no Teu coração, não fique retido. E eu quero te pedir, Senhor amado, que o Senhor libere do Teu Espírito para que cada coração receba essa manhã. Toda a interferência maligna, todo o atrapalho, toda a preocupação, tudo aquilo, Pai amado, que impede de a gente receber, eu peço que o Senhor aplaque, eu peço que o Senhor impeça, Senhor amado, em nome de Jesus, para que o Teu Espírito tenha toda a liberdade de ministrar os nossos corações. Que o Teu servo diminua e que Tu cresça. Que a Tua voz se expresse aqui nesse tempo, ó Deus querido, e os nossos corações recebam com alegria do alto, ó Senhor, nesse dia. Te agradecemos, Pai, pelo aquilo que o Senhor tem feito. E Deus querido, eu quero te pedir ainda, Espírito Santo, quando Tu tocar no coração, quando Tu ministrar ao amado que está vindo aqui nessa manhã com preocupações, com dúvidas, ó Deus querido, que a Tua palavra mova ele para se render àquilo que Tu vai falar. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Irmãos, eu quero repartir uma palavra hoje conosco, que fala de um homem que, segundo a palavra diz, que ele fez o que era reto diante do Senhor e andou todos os dias de sua vida, né, diante do Senhor. E eu creio que nós podemos aprender com as atitudes que ele teve. E eu quero falar essa manhã sobre 4 atitudes do rei Josias, que eu creio que vai falar conosco, vai trazer uma direção, né? E podemos, quem sabe, tomar algumas decisões olhando para essas atitudes do rei Josias. Eu te convido a nós abrirmos a Bíblia em 2 Reis, capítulo 22. Nós vamos ter um pouquinho de leitura extensa para nós nos localizar, mas a leitura é a palavra de Deus. Creio que nada pode falar mais alto para nós do que a palavra de Deus. E você pode deixar aberta nesse texto aí durante esse tempo, que nós vamos estar olhando alguns detalhes. 2 Reis, capítulo 22. Amém? Eu passo a ler. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jedide e era filha de Adaías de Boscate. Fez ele o que era reto perante o Senhor e andou em todo o caminho de Davi seu pai e não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias mandou o escrivão Safá, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: sobe a Euquias, sumo sacerdote, para que conte o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas da porta ajuntaram do povo. Que o dei às mãos dos que dirigem a obra e têm o seu cargo a casa do Senhor, para que paguem aqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem os estragos da casa, aos carpinteiros, aos edificadores, aos pedreiros, e comprem madeiras e pedras lavradas para repararem os estragos da casa. Porém, não se pediu conta do dinheiro que se lhes entregara nas mãos, porquanto procediam com fidelidade. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: achei o livro da lei na casa do Senhor. Ilquias entregou o livro a Safá, e este o leu. Então o escrivão Safá veio ter com o rei e lhe deu relatório, dizendo: teus servos contaram o dinheiro que se achou na casa
e entregaram nas mãos dos que dirigem a obra e têm seu cargo a casa do Senhor. Relatou mais o escrivão Safá ao rei, dizendo: o sacerdote Hilquias me entregou um livro. E Safá o leu diante do rei. Tendo o rei ouvido as palavras do livro da lei, rasgou suas vestes. Ordenou o rei Hilquias, o sacerdote, a Alcã, filho de Safã, a Aquibor, filho de Micaías, e Safã, o escrivão, e Asaías, servo do rei, dizendo: ide consultai o Senhor por mim, pelo povo, por todo Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem segundo tudo quanto de nós está escrito. Então o sacerdote Hilquias e Alcão, Aquibor, Safá e Asaías foram ter com a profetisa Hulda, mulher de Salom, guarda-roupa, filho de Tixia, filho de Aharás. E lhe falaram. Ela habitava na cidade baixa de Jerusalém. Ela lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, dizei ao homem que nos enviou, que vos enviou a mim, assim diz o Senhor: eis que trarei males sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá. Visto que me deixaram e queimaram incenso a outros deuses para me provocarem a ira com todas as obras das suas mãos, o meu furor se acenderá contra este lugar e não se apagará. Porém, ao rei de Judá que vos enviou consultar o Senhor, assim lhes direis: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouviste, porquanto o teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouviste que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que seriam para assolação e para maldição, e rasgaste as tuas vestes e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. Pelo que, eis que reunirei a teus pais, e tu serás recolhido em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de fazer sobre este lugar. Então levaram eles ao rei esta resposta. Até aqui essa palavra por enquanto. Pode deixar aberto aí a tua Bíblia. Irmãos, esse rei Josias, ele governou sobre o reino de Judá e em Jerusalém, que era a sede, em torno dos anos 640 a 609 a.C. Quando ele fala filho do seu pai Davi, ele está falando ali que ele é da linhagem, porque nós estamos 300, 400 anos de distância do reinado dele, do tempo que viveu Davi. E para nós entender, eu queria fazer uma ilustração assim, que o reinado desse homem, eu creio que ele foi um oásis no meio de um deserto. Porque teve 57 anos só de tristeza, um período de distanciamento de Deus, de idolatria, de abominações, e daí vem o reinado dele. E daí, depois que ele para de reinar, vem 15 anos difíceis, que os outros reis não seguem ao Senhor, e isso vai culminar com a escravidão da Babilônia, a ida para a Babilônia. Então, é como alguém que vem muito tempo no deserto, né, cansado, com fome, com sede, e de repente ele chega num lugar onde tem água, onde tem sombra, onde tem aconchego, onde tem a presença de Deus. Eu creio que se tu guardar isso na tua mente, tu sempre vai lembrar de Josias, que foi esse período. Um período muito longo de deserto, período difícil, aí de repente tem o reinado dele, vem a presença de Deus, e depois que passa o reinado dele, como diz, ele morreu e não viu, mas Deus não retirou a mão das abominações que o povo fez. Então, para a gente entender um pouquinho, acho que fica mais fácil, às vezes, quando a gente faz uma ilustração, para procurar entender e guardar na nossa mente. Ele tinha 8 anos, então, quando ele começou a reinar. Irmãos, o avô dele foi Manassés e o pai dele foi Amon. Esses caras ficaram conhecidos na Bíblia como aqueles que desonraram o Senhor.
aqueles que desonraram a Senhor, seu avô e seu pai. O último que tinha andado com o Senhor foi o rei Ezequias, né? O seu bisavô. O seu bisavô, que tinha andado com o Senhor. A gente sabe e lembra que Ezequias ele foi um rei muito importante. Ele também derrubou os ídolos que eles adoraram, quebrou lugares, altares. Ele quebrou tinha feito de bronze, aquela que Moisés fez, aquela figura da serpente lá, que o povo, que foi para a salvação do povo, na época, quem olhasse ela ficava curado daquela praga, o pessoal começou a adorar aquilo e queimar incenso. E foi anos e anos. Chamavam de Neustã. E Ezequias quebrou aquilo na época dele. Destruiu. Ele ficou famoso também, se vocês leem, é bom, provavelmente conhece a história. Ele foi o cara que fez açudes, fez arquedutos para trazer água para dentro de Jerusalém na época dele. Esse cara era o bisavô do rei Josias. Mas Manassés, seu avô e seu pai Amon, foi uma desgraça. Então, quando Josias chega, ele encontra esse ambiente assim terrível no reino. E eu preciso ler para vocês verem alguns versículos do que o avô dele fez. Foi um cara de desgraça para o povo de Deus. Provavelmente na mesma página que tu está, tu só vira ela, o capítulo 21, nós vamos ler 9 versículos para nós se situar, para ter uma ideia da maneira que esse Josias pegou o reino. O capítulo 21, vamos ler do 1 a 9. Diz assim: tinha Manassés, o vô dele, tá? 12 anos de idade quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Efizibá. Fez ele o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões de diante dos filhos de Israel. Quer dizer, daqueles reinos que tinham antes lá, que adoravam outros deuses. Diz que ele fez pior que eles. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia destruído, levantou altares a Baal, fez um poste ídolos como o que fizera Acabe, rei de Israel, e se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus nos 2 átrios da casa do Senhor. Isso tudo ele estava fazendo dentro do templo que foi construído especificamente lugar para o Senhor. Queimou o seu filho como sacrifício, adivinhava pelas nuvens, era agoreiro e tratava com médios, feiticeiros, prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor para provocar a ira. Também pôs a imagem de escultura do poste ídolo que tinha feito na casa em que o Senhor dissera a Davi e a Salomão, seu filho: nesta casa e em Jerusalém, que eu escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. E não farei que os pés de Israel andem errantes da terra que dei a seus pais, contanto que tenham cuidado de fazer segundo tudo o que lhes tenho mandado, conforme toda a lei de Moisés, meu servo, lhes ordenou. Eles, porém, não ouviram. E Manassés de tal modo os fez errar, que fizeram pior que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Aí, e só para completar um pouquinho sobre o pai dele, só ler o versículo 20 que diz tudo. Está falando de Amon agora. E fez o que era mal perante o Senhor, como fizera Manassés, seu pai. Então foi muito complicado isso. Josias, então, ele encontra o reino com 57 anos de idolatrias. 57 anos afastado de Deus. Irmãos, é importante, quando a liderança é ruim, ele leva essa coisa ruim para os outros. Pode ver no versículo 9 que nós lemos, esse rei cooperava para que o povo errasse. Ele fazia
altares dentro do próprio templo para que o povo adorasse e queimasse incenso a outros deuses. Idolatria pura. Então ele não só errava, como ele cooperava para que o povo errasse também. Era agoreiro. Veja bem, ele queimou o próprio filho em sacrifício. Tinha a estátua de Moloque, que era uma estátua de bronze, na qual ele estava com os braços, essa estátua estava com os braços estendidos para frente. E eles colocavam fogo dentro dessa escultura, dessa estátua, e quando ficava bem incandescente o fogo, eles traziam os bebês, as crianças, e colocavam como sacrifício a Moloque, colocavam nos braços, e a criança era queimada imediatamente. Quando estava incandescente aqueles braços. Esse rei fez isso com seu próprio filho, a palavra está dizendo ali. Então, veja bem, o rei que era do povo da aliança de Deus, praticava essas coisas, e isso conduzia todo o povo de Judá e Jerusalém na mesma balada. Eles estavam vivendo, irmãos, 57 anos de esfriamento espiritual, de dureza de coração, de andar longe de Deus, de práticas que afrontavam a Deus, causavam ira em Deus, porque adoravam outros deuses dentro do próprio templo que Deus dizia: eu porei meu nome ali, nesse templo. Importante, Josias ele tem uma percepção, quando ele sobe no trono, que era preciso uma mudança, que era preciso uma reforma. E aqui eu quero trazer primeiro um questionamento, trazer para nós pensar, trazer para os nossos dias. Você consegue ver erros, né? Tem uma percepção de práticas nos nossos dias? Coisas que afrontam a Deus, princípios de Deus que são ignorados, que são desconsiderados. Irmãos, é importante nós se ater a isso, de maneira geral, assim. Quando nós olhamos para a nossa realidade, para o nosso país, é importante a gente não fechar os olhos, fazer de conta, porque pode ser que nós escapamos. Como vai ser a geração dos nossos filhos e nossos netos? Se nós não ficarmos atentos, se não ensinarmos, se não praticarmos o que a palavra diz. Pensa um pouquinho nisso. Como é que está isso para ti? Então Josias era muito pequeno quando ele começou a reinar. É provável, irmãos, a palavra não diz isso, o texto, tá? Mas é bem provável que ele tinha um tutor. Porque ele não ia estar direcionando todo o que fazer para o povo. Porque nós temos um exemplo, não vamos lá, só vou citar que tem um exemplo antes disso também, que o rei Joás, ele tinha 7 anos quando ele foi feito rei. Mas Joiada, um sacerdote, acompanhou ele. É interessante, até diz que ele não se afastou do Senhor até os dias que Joiada teve com ele. E eu creio, a palavra não está dizendo, mas eu creio, que isso era uma coisa comum, alguém ter um tutor. De repente, o sacerdote Euquias poderia ser alguém que instruía ele nesse tempo. Porque ele começou a andar muito cedo com o Senhor. Ali diz que ele andou em todo o caminho. Ele não diz assim, olha, o rei Josias, depois de tantos anos, começou a andar com o Senhor. Ele começou a andar, dá para entender na palavra que ele andou o tempo todo com o Senhor. Ele fez o que era reto perante o Senhor. Ele não se desviou nem para a esquerda, para a direita. Então, eu creio que ele tinha uma instrução muito próxima dele. E a gente sabe que eles não tinham a palavra ali, em si, a palavra para todo o povo. Então, eu imagino algo assim. Mas quando o livro foi achado, lembra bem, ele estava com 26 anos. Ele começou a reinar com 8 anos, estava com 26 anos. Mas ele começou uma reforma, logicamente, antes desse tempo. Não dá para dizer se foi 2 anos, se foi 10 anos, porque as reformas do templo eram muito demoradas. Sempre tinha reformas, porque ainda mais da situação que ele estava encontrando ali, porque eram com detalhes, só podia fazer da maneira certa para fazer. Os carpinteiros, pedreiro, a madeira, tudo tinha que ser restaurado conforme tinha sido projetado. Então, ele provavelmente começou a fazer essa reforma bem antes. E a reforma do templo, para mim, mostra de alguém que tinha o coração de Deus. Porque ele quis, a primeira coisa, a casa do Senhor precisa ser reformada. Não é como hoje nós levantar um templo aqui em Três Coroas, alguém levantar um lugar enorme ou bonito para reunir.
É diferente, porque hoje o Senhor habita em nós. Todo aquele que recebeu Jesus como Salvador é a habitação de Deus, do Espírito Santo de Deus. Deus não depende de um templo, desse lugar para se manifestar, para habitar. Ele habita em nós. Ele escolheu assim. Mas naquele tempo, o templo era a casa do Senhor. Era de extrema importância. O templo era o lugar que estava a arca, que representava, estava ali a presença do Senhor. Era o lugar que se fazia sacrifícios, por remissão de pecado. Era o lugar que se apresentava ofertas. Então era muito importante o templo. E ele teve essa visão antes de achar o livro. Começou a reformar o templo. E aí dá para perceber que ele tinha o favor de Deus nessa reforma. Eu vejo em duas situações ali. Primeira, porque em toda a idolatria que tinha, irmãos, ainda tinha gente ofertando para as reformas. Isso para mim é um sinal de Deus. Outra coisa importante, diz que o pessoal que trabalhava na obra eram extremamente honestos, não precisava conferir o dinheiro. A gente nota que ele tinha o favor de Deus. Havia fidelidade naqueles que trabalhavam. Usavam bem o dinheiro que era trazido. E olhando para o jeito que ele recebeu 57 anos de abominações, de descaso. O legado foi muito ruim que ele recebeu, do pai e do avô. Deixaram para ele. Mas então ele começa essa reforma e encontra o livro da lei. Alguns historiadores acham que poderia ter sido só Deuteronômios, mas muitos acham que poderia ter sido o Pentateuco, todos os 5 livros ali que ele achou. Agora tu imagina o povo da aliança, o povo de Deus, estava tudo comprometido. Eles estavam sem a palavra de Deus para guiar eles 57 anos. 57 anos. Então, eles acham esse livro. Importante, irmãos. Pensa bem, olha o que a palavra de Deus faz na vida de alguém que encontra a palavra de Deus. Olha o que ela fez na vida de Josias e olha o que ela faz hoje na nossa vida. Essa palavra, não eu em si, mas a palavra de Deus que nós estamos olhando, ela pode mudar a tua vida para sempre hoje aqui. Para sempre. Você pode ser outro homem, outra mulher a partir da palavra de Deus. Esse cara vinha de um legado muito ruim. E quando a palavra de Deus entrou, por que ela pode mudar? Porque Jesus, que estava lá antes da fundação do mundo, que criou todas as coisas, a palavra diz que ele é o mesmo. Hebreus 13:8, Jesus Cristo, hoje, ontem e hoje é o mesmo, será para sempre. A mesma palavra que modificou Josias, ela pode modificar cada um de nós aqui hoje. Amém? Quando a palavra entra, ela transforma. Primeiro, eu creio assim que ela nos traz compreensão de quem nós somos. Quando a gente começa a entender que é amado de Deus, que é criado por Deus, que Ele nos ama tanto, quando a gente começa a compreender quem é Deus, o Todo-Poderoso que se preocupa com nós, e ela nos traz compreensão do lugar onde nós estamos hoje. Inseridos na comunidade de Três Coroas hoje. Não estou falando da comunidade aqui do local, assim, sim, mas aonde nós estamos? Nas fábricas que trabalhamos, nos lugares, na família onde nós nascemos. Isso a palavra revela para nós, ela traz. E o que é que acontece com esse homem quando ele ouve a palavra, ele rasga as suas vestes. Ele teve ali, eu creio que ele diz assim, eu imagino que ele diz, quanto tempo de ignorância por falta de conhecimento. Ele rasgou suas vestes, ele teve uma experiência, eu creio assim que ele teve uma experiência assim muito tremenda com Deus. Porque a roupa, ela sempre significou, irmãos, honra. Tu está vestido. Honra. Muito importante assim, E a primeira coisa que ele se desfaz, ele rasga a sua roupa. Dignidade, a roupa significa. E ele diz, eu não sou digno. Tudo que nós estamos fazendo aqui longe de Deus, nessa idolatria, eu preciso me humilhar, me quebrantar. Foi imediato isso. Arrependimento. Essa é a primeira atitude que eu quero citar aqui. Arrependimento. Quando ele se deparou com a palavra de Deus, ele não pôde se controlar. Irmãos, é o primeiro sintoma quando a palavra de Deus faz efeito em nós.
vem o arrependimento junto. Eu quero que tu abra aí, porque eu quero citar rapidamente uma pincelada de um texto de Atos 17, 30 e 31. O Paulo estava pregando para os atenienses, os gregos, que era uma cultura muito forte, ainda cheios de conhecimento. Eles tinham tudo que era Deus lá em Atenas. E o Paulo acha uma brecha lá, ele encontra uma plaquinha dos deuses desconhecidos. E o orador, como ele era, o Paulo diz, não, deixa comigo, eu vou falar para vocês desse aí. Esse aí que eu vou falar. E o Paulo fala e começa a falar. Aqui tem uns 4 versículos, 5, que ele fala disso ali. E ele estava falando, eu imagino que o Paulo, quando começava a falar, ele falava 3, 4 horas, né? Porque ele era um orador, era um homem de Deus, um cara que tinha graça por tudo que deixou para nós escrito. E chegou um ponto que ele diz, não, ainda tem que falar da ressurreição. Ele diz, não, Paulo, por favor, isso aí tu deixa para outro dia. Nós queremos te ouvir, isso aí já é muita coisa. E daí, no final do discurso, ele traz isso para eles. Ora, 17, 30 e 31. Ora, não levou Deus em conta o tempo de ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Irmãos, o Paulo está dizendo, vocês estão ouvindo hoje, vocês não têm mais desculpa. Irmãos, todos nós que estamos aqui hoje estamos ouvindo a palavra. Sobre aquilo que nós temos ouvido, que é comprovado aqui, não tem mais desculpa. E ele alertou, um dia vai ter um julgamento. Sabe, um dia vai ter um julgamento. E teve um varão, esse cara aqui, porque ele fala para eles, esse Deus que criou todas as coisas, não é qualquer um de vocês. Ele criou o mundo, criou cada um, ele foi discorrendo disso. E ele diz, esse cara vai julgar. Vai julgar. O que vocês não sabiam, Deus não leva em conta. Sabe? Adorar outros deuses, Deus não leva em conta. Mas de hoje vocês são notificados. É que nem um oficial de justiça, a palavra está, eu estou notificando. Agora você sabe. Agora, meu querido, você sabe. Eu estou dizendo aqui que é fácil de deixar tudo que é pecado e coisa? Não. Mas a vida de Cristo em nós, a graça de Deus em nós, nos capacita, assim como capacitou Paulo, um dos homens mais terríveis, perseguidor da igreja, a ser quem foi. É possível deixar. É possível. Eu volto de novo com liberdade para dizer o Davi, é possível, né, Davi? É possível. Tirar das trevas. Como tirou todos nós. Uns de uma parte mais profunda, outros estavam mais na borda, mas fomos tirados dali. Sangue de Jesus na cruz. Então, irmão, o primeiro sintoma, arrependimento. E arrependimento, veja bem, não é justificar pecado. Ah, tu já encontrou alguém que diz, pois é, eu errei, mas olha, o problema é que olha o que me fizeram. Olha a minha situação que eu estava. Isso não é arrependimento, queridos. Isso é justificar pecado. Não é disso que nós estamos falando. Arrependimento é como Daniel, que depois quando foram lá para Babilônia, na sequência desse tempo, ele diz, a nós compete corar de vergonha. Isso é arrependimento. É se envergonhar dos erros que tinha cometido. Arrependimento é mudança de atitude, é dizer, por esse caminho que eu estou indo, eu não sigo mais. Isso é arrependimento, é retornar. É outro caminho. É algo que eu recebi agora novo de Deus. É ali que eu vou andar. Então é bem importante. Essa é a primeira atitude que ele teve. É a primeira atitude que eu creio que nos desafia. Segunda atitude, bom, ele continua ali um pouquinho, quer discorrer um pouco aqui. Então, eles estavam tão distantes do evangelho, da palavra, que ele pediu, diz, vão saber o que Deus quer. Eles não tinham mais conhecimento da palavra, irmão. Eles mandaram os caras procurar. Por que eles não tinham conhecimento? Porque as gerações anteriores deixaram de cultivar a palavra, deixaram de cultivar a fé, abandonaram Deus. A fé foi esquecida. Talvez hoje, principalmente os mais velhos, vê aí, olham para um jovem, um adolescente, às vezes, numa situação muito difícil, eles dizem, poxa, eu conheci o vô desse menino, dessa menina. Eram zelosos com Deus, andavam com Deus. Olha a situação que está. Aqui eu não estou falando de condenação, irmãos, porque Deus ama todos, né? O perdão é para todos, Ele deseja isso. Mas de dizer assim, talvez já furou uma geração, já está na segunda geração. Na Europa,
o que ocorre muitas igrejas, eles mandaram missionários para cá no passado. Um que quase todos os mais velhos conheceram aqui foi Yuksha, ele veio de lá. Né? E antes dele, muitos outros. Hoje, as igrejas lá, a grande maioria, elas fecharam. Hoje, elas servem de museu, elas servem de restaurante, elas servem de áreas comerciais. Porque já pulou 2 ou 3 gerações que não estão andando mais com Deus. Esqueceram a Deus. Quem sabe, de repente, encontram a Bíblia lá no porão e começa tudo de novo, né? Amém, irmã. Mas o importante é que, ao ler o livro, o rei se deu conta que havia uma revelação, havia uma palavra de Deus específica para eles, que era o povo de Deus, e ele não sabia. Ele não sabia que existia essa palavra de Deus. Tantas promessas de Deus para a vida dele, ele não sabia que existia. Irmãos, quando eu estava, hoje de manhã ainda um pouco, eu fiz uma observação aqui, quando eu estava revisando. É provável, irmão, que tem centenas de pessoas aqui em Três Coroas, perto de nós, que não sabem que existe uma revelação de Deus para elas. Que não sabem. Que existe uma palavra de Deus direcionada para elas. Que existe um Deus que ama tanto cada uma delas. Com certeza existe. Então, eles não tinham revelação, porque eles não tinham a palavra, o templo estava corrompido, tudo que estava lá dentro. E eles tinham perdido a comunhão com Deus. E se tornou uma religiosidade assim, como é que eu vou dizer? Sincretizada. Uma mistura. Tinha de tudo. Eles introduziram no templo, tinha de tudo. Pode ler ali, todos adoravam as estrelas, adoravam o sol, adoravam deuses, né? Talvez mais que na Índia hoje. E de repente, o Deus verdadeiro não era adorado na sua própria casa. E de repente, então, quando ele abre o livro, ali no versículo 17 que nós lemos, esse homem se dá conta que vinha um juízo sobre eles por causa das abominações que ele nem sabia, porque não conhecia a palavra. É que quando a gente fala, irmãos, que vai ter um juízo no final, que vai vir um tempo de dureza daqui a um tempo aí, é bem provável que nós estamos próximos, as pessoas não sabem, ou até ignoram, mas muitas pessoas não sabem o certo, que vai vir uma grande tribulação. Vão ser dias que a pessoa vai tentar se esconder e não vai nem conseguir, vai tentar morrer e nem vai conseguir. Porque não sabe. E o rei se desesperou, porque ele disse, poxa, vem um juízo sobre nós e eu não sei. O povo tinha perdido o culto, tinha perdido de praticar os sacrifícios a Deus, as ofertas, tudo tinha perdido. Por que o povo tinha perdido, irmãos? Porque não herdou dos seus pais, não herdou dos seus avós. E aqui eu quero frisar muito hoje a importância para os pais, a importância para os avós. Mas, claro, não menos importante para os adolescentes, para os mais novos que estão aqui. A importância de repassar esse legado. E eles pecavam e provocavam a ira de Deus, queimavam incenso para outros deuses, devido à sua ignorância espiritual. O profeta Oséias escreveu, ele diz, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. O povo está sendo destruído por conhecimento. Quantas pessoas hoje estão sendo destruídas porque lhe falta o conhecimento? Não falo de um conhecimento, só conhecer não basta, precisa de uma atitude, né? Mas primeiro vem o conhecimento. E esse conhecimento, irmãos, eu volto a dizer, nós somos sal, nós somos luz, somos embaixadores. Cada um que recebeu a Jesus faz parte de pregar esse conhecimento. Então nós podemos ver aqui a desgraça que é alguém não ter o conhecimento da palavra de Deus. E aí eu deixo uma questão para qual legado nós estamos deixando para a nossa família? Como estamos praticando a vida de igreja? Não estou falando de só ler a palavra, mas como eu vivo essa palavra, como eu pratico ela a partir da minha própria casa, ensinando. Como está sendo esse legado? Qual é a paixão que nós temos para esse legado para a nossa descendência? É importante, irmãos. Eu quero ir rapidamente para a segunda atitude aqui. O tempo está passando. O
Qual é a segunda atitude deles? Primeiro ela se arrependeu, a segunda, como nós mandou, vão consultar a Deus. Eu quero saber o que Deus tem para nós. Eu imagino que ele disse assim, ó, chega de andar sozinho. Chega de andar por conta própria. E é interessante o que é narrado daí no versículo 19 e 20. Ele diz, portanto, o teu coração se enterneceu, quer dizer, se abriu, e te humilhaste perante o Senhor quando ouviste o que falei contra o lugar e contra seus moradores, que seriam para assolação e para maldição, e rasgaste as tuas vestes, e choraste perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor. E daí ele continua no 20 e diz assim, olha, eu não vou tirar o peso da minha mão desse povo que me ofendeu, mas no teu tempo, tu não vai ver isso. Tu vai morrer em paz, no versículo 20. Mas depois vai vir. Eu creio que a vida de Josias, quando ouviu isso, deu... Porque ele sabia que vinha um julgamento. Ele sabia que vinha. Só não sabia quando. Ele deu um alívio. Eu não vou ver isso aí. Nós vamos ter um tempo de alívio. Buscar saber o que o Senhor tem para nós, o que Ele quer nas decisões. A palavra diz em Provérbios 16:1, diz que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios do Senhor vem. Não esqueça disso, irmão. Não tem negócio pequeno, grande. Todas as coisas nós devemos colocar diante do Senhor o que o Senhor nos diz. Esse cara foi sábio, ele começou a andar com o Senhor. Eles vão ver o que é que Deus diz para nós. Ele não quis mais andar sozinho sem saber o que Deus tinha para ele. Aí vem a terceira atitude. Fazer uma aliança com Deus. E não foi sozinho, não. Com todo o povo, do maior ao menor. Fazer uma aliança. Está ali no capítulo 23, eu vou ler 3 versículos, onde cita certinho o que ele fez. 23, 1, 2 e 3 diz assim: então deu ordem o rei a todos os anciões de Judá, de Jerusalém, e se ajuntaram a ele. O rei subiu à casa do Senhor com todos os homens de Judá, todos os moradores de Jerusalém, os sacerdotes, os profetas, todo o povo, desde o menor até o maior. E leu diante de todos as palavras do livro da aliança que foram encontradas na casa do Senhor. O rei se pôs de pé junto à coluna e fez aliança ante o Senhor para o seguirem, guardar os seus mandamentos, os seus testemunhos, os seus estatutos, de todo o coração e de toda a alma, cumprindo-os a palavra desta aliança, que estavam escritas naquele livro, e todo o povo anuiu a esta aliança. Anuiu quer dizer que todo o povo se comprometeu. Ele leu todo o livro. Tudo que tinha encontrado ele leu. Porque, irmãos, eu prezo muito isso. Era para todo o povo. É nos dias de hoje para todo o povo. É importante isso. Para mim fala muito forte isso. Não era uma aliança para ele, ia se beneficiar ele. Não, era uma aliança para todo o povo. A palavra de Deus era para todos eles. Era para todos eles. Jesus, você poderia dizer, Deus é para todos. Jesus pagou o pecado de todos, a salvação é para todos. A salvação está disponível para todos. Paulo escreveu para Timóteo que Deus deseja que todos sejam salvos e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Não importa se é o traficante, o drogado, aqui como eles estavam, o idólatra. Deus deseja que todos, Ele fez todos com carinho. Ele deseja que todos voltem para Ele, porque foram feitos para Ele. Mas existe essa liberdade, Então, irmão, lembrar que nós somos salvos individualmente, mas imediatamente nós somos jogados para um todo. Nós somos jogados no mesmo momento para uma família que está espalhada pelo mundo todo. Para uma igreja, para o corpo de Cristo, com muitos membros diferentes da nossa nova família. Quero ter a liberdade de citar aqui, me chamou muita atenção que a Cláudia trouxe uma palavra de Deus para nós aqui. Ela disse que cada um de nós está numa jornada com Jesus e também uma jornada uns para com os outros.
que a gente escolhe seguir Jesus, mas a gente não escolhe as pessoas que vão seguir Jesus junto conosco. Então é para todos, é uma grande família, diferentes uns dos outros, mas uma família que deve servir uns aos outros, amar uns aos outros. E eu creio ser muito importante diante de Deus a unidade do seu povo. Por isso eu prezo muito o que esse homem fez com todo o povo. A unidade dos filhos de Deus em torno, né? Unidade em torno dele, de Deus, em primeiro lugar. E um comprometimento com ele, Deus. Mas de uns com os outros. Essa mesma unidade, de sermos aliançados com Deus, mas sermos aliançados uns com os outros. De dizer para o Senhor, olha, eis-nos aqui, eu entendi. Mas dizer para o nosso irmão também, conta comigo, eu estou aqui. É a atitude que deve ter na igreja. Da igreja num todo. Esse era o coração de Josias. Ele queria algo para todo o povo. Uma aliança com todo o povo. E aqui também, irmãos, quando se projeta alguma coisa, quando se pensa alguma coisa, quando oramos para alguma coisa, não é um projeto do Abel, do Pedro, dos nossos irmãos que estão ajudando nós. Não, é algo para todo o povo. Para isso que é orado, para isso que é buscado. É para todos. Que tu te sinta inserido nisso e sinta desafiado a fazer parte disso. Para todo o povo. A bênção está para todos nós. O cuidado de Deus está para todos nós. O cuidado através da igreja está para todos nós. E a quarta atitude de Josias que eu quero trazer. Ele retirou a sujeira do templo e dos lugares que estavam ali por perto do reino. Irmão Josias fez tudo isso e ele não teve uma visão de um anjo. Deus não mandou um anjo para ele. Poderia ter mandado, mas não mandou. Mas eu quero frisar uma coisa aqui. Josias fez tudo o que fez apenas lendo a palavra. Apenas olhando a palavra. Sabe? Ele não precisou de algo estrondoso. É legal, não tem problema nenhum em Deus mandar um anjo falar conosco. Mas eu creio que isso aqui é mais que suficiente até para falar conosco. E a presença da vida dele em nós, do Espírito Santo. Eu vou, do capítulo 23 ali está citado, a partir do 4, tudo que ele fez ali. A purificação do templo. Eu vou ler só tópicos, tá, irmão? Aqui, para nós não gastar muito tempo. Eu vou ler, são muitas coisas que esse homem... Tinha muita sujeira lá nesse templo. A partir do capítulo 4, eu vou só lendo os tópicos. Retirou os utensílios dos ídolos do templo e queimou. Retirou os sacerdotes pagãos que queimavam incenso aos ídolos. Retirou os postes ídolos queimando e reduzindo as cinzas. Retirou o postíbulo cultual no templo, irmãos. Derrubou e profanou altares idólatras junto às portas. Isso que eu li foi até o 8, agora no 10 diz assim, acabou com os locais de sacrifício de criança a Moloque. No 11, 23:11, acabou com os cavalos e carruagens, a entidades representada pelo sol, despedaçou os altares feitos por Manassés e jogou seus entulhos fora, profanou os altares que Salomão fez para Astarote, despedaçou as colunas e postes sagrados. No 15, depois eu vou voltar um pouquinho esse 15 aqui. Ó. Queimou e reduziu a pó os altares de Betel, que está no versículo 15. No 19, eliminou os altares em Samaria. No 24, retirou os médios. Quer dizer, retirou, aboliu, eliminou, não sei qual é a linguagem que está na tua Bíblia. E espíritas, feiticeiros, os que costumavam, né, consultar os espíritas. Os espíritos. Eliminou. Irmãos, eu creio e queria deixar uma palavra bem forte para nós aqui que Josias nos mostra, nos ensina, que o lixo não sai sozinho. O lixo que muitas vezes se instala no nosso coração, na nossa vida, ele precisa ser removido por nós. Ele fez isso. Ele enfrentou coisas que muitos outros tinham colocado lá dentro. Ele fez, ele tirou, ele queimou, ele mandou tirar. É importante isso, irmão. Não espere o lixo
precisa ser removido da nossa vida quando ele está instalado na nossa vida. Que arrependimento sem ação é só papo furado. Quando o arrependimento vem, ele nos gera a fazer algo. Aquilo ali. E que nós precisamos remover do nosso coração, do nosso meio, as coisas que estão impedindo o nosso relacionamento com Deus. Fazer uma lista e executar. Se essa palavra te desafiar e você perceber que há um lixo tomando conta de parte do teu coração, da tua vida, isso, irmão, ele dificulta o acesso. Por mais que Deus é amável, perdoador, cuidadoso, mas se no nosso coração não há o espaço para ele e o lixo está se instalando, precisa ser removido. Nós precisamos ter esse desejo de remover. E o interessante, irmãos, que Josias nem sabia que tinha uma profecia que ele ia fazer o que fazia, se tratando de Betel. Quando o rei Jeroboão, há 300 anos antes, construiu o altar de Betel para adorar ídolos, um profeta se indignou e ele começou a clamar. Vocês vão achar isso em 1 Reis 13, mas eu não vou ler ali. Se indignou e começou a clamar contra o altar. E daí Deus disse para ele: um dia vai vir um Josias, da descendência de Davi, e vai derrubar esse negócio. Podem ler a história toda, ela é linda. Ele dá uma pincelada ali nesse texto 23 também. 300 anos antes, ele disse: tu vai fazer esse altar, mas um dia um cara vai derrubar ele. Uma história muito linda ali. Isso tudo eu vejo, irmãos, a grandeza de Deus. Deus, não dá para nós medir Deus numa coisa que nós queremos para amanhã ou depois da manhã. O profeta não viu isso. Inclusive, ele tem uma morte, tem uma história toda lá. O túmulo dele, inclusive, ficou ali perto. Mas 300 anos, Deus disse: você vai ser derrubado. Mas ficou a história para nós, para mais uma vez, entre tantas as profecias. Então, apontando para o futuro. Eu não sei se vai ser 300 anos, 5 anos, 10 anos, Jesus vai voltar. E a tônica de Jesus é: esteja pronto. Esteja pronto. Não um homem, uma mulher, um adolescente religioso. Um homem, uma mulher, um adolescente, uma criança com o coração rendido a Ele. Essa é a proposta para nós todos. E pode ser como Josias, que nem sabia da profecia. Pode ser que Deus escolheu você para derrubar altares que no passado levantaram, barreiras que levantaram. Né? Porque nenhum de nós, irmãos, é refém da história. Mas nós somos chamados a construir um novo com Cristo e para Cristo. Por exemplo, alguns conhecem minha história. Eu nasci no meio da idolatria. Eu vivi no meio da idolatria. Né? Porque uma das coisas, até 17 anos, eu não conhecia, eu não tinha uma Bíblia, e na minha família não tinha uma Bíblia na minha casa. Então, eu adorava a criatura em vez do Criador, resumindo a história. Adorava as criaturas que Deus tinha feito, que Jesus tinha criado, e não adorava Jesus, por falta de conhecimento. Mas uma coisa eu te digo para a honra e glória do Senhor: o dia que eu fui notificado, o dia que os irmãos, Deus me botou numa fábrica que estava cheia de irmãos lá, convertidos a Deus. E eles me falavam e ficavam até madrugada falando, né, de Jesus. O dia que eu entendi, eu me arrependi e abandonei para um negócio nunca mais. Então, irmãos, a minha vida foi se enchendo de Cristo. Toda aquela adoração, tudo aquilo que eu imaginava que eram meios de chegar a Deus, que não eram verdadeiros, que não eram diferente dessa idolatria que estava lá no templo. Não importa a escala que a gente pode achar maior ou menor, mas eles não levavam a Deus. Eram apenas ídolos.
Mas foi se enchendo o meu coração daquilo que Deus colocou no meu coração, da vida de Cristo. Porque é interessante, irmão, não adianta às vezes, eu vou trocar a leitura, eu vou parar de olhar o celular, eu vou fazer isso e aquilo, mas é importante, coloca Cristo na tua vida. No lugar daquela leitura terrível, da TV terrível muitas vezes, lê a palavra de Deus. Coloca outra coisa no lugar. Porque lá em Lucas nós lemos, que Jesus mesmo disse, olha, se tirar o demônio de alguém e deixar a casa limpinha e não colocar nada, ele vem e traz 7 demônios. E a coisa fica muito pior. Então, quando nós percebemos tirar o que está errado, mas colocar as coisas de Deus na nossa vida. Amém? Preencher com as coisas de Deus esse espaço. E Josias fez isso, irmãos. Ele restaurou o sacerdócio no templo. Ele colocou os levitas de volta. A Arca da Aliança voltou para o Santo dos Santos. Ele fez a maior celebração da Páscoa já vista. Né? Em 2 Crônicas 35:18 diz assim: nunca, pois, se celebrou a Páscoa em Israel desde os dias do profeta Samuel, e nenhum dos reis de Israel celebrou tal Páscoa como o que celebrou Josias, com os sacerdotes e levitas e todo Judá e Israel que se acharam ali, e os habitantes de Jerusalém. Eu creio que foi muito importante isso para Josias, lembrando que a Páscoa celebrava o quê? Resumidamente aqui falando, a saída do povo da escravidão do Egito. A saída da escravidão. E de repente, o que é que ocorre? O povo estava se tornando de novo escravo da idolatria. Não tinha mais Deus. E eu creio que esse foi o ponto marcante para Josias dizer, essa Páscoa aqui vai ficar marcada de novo. Nós vamos celebrar de novo aquilo que Deus conquistou para nós, tirando nós com o braço forte do Egito. E nós vamos seguir a Deus. Estavam sendo prisioneiros, escravizados de novo. E agora terminando, irmãos, como já mencionei aqui, todos nós fomos libertos do império de trevas. Nós nascemos no pecado. A partir de Adão e Eva, todos nascem no pecado. E nós precisamos da salvação que Jesus conquistou na cruz. E eu creio que também é importante, todos os dias, nós abrir os lábios e agradecer pela tão grande salvação que chegou em nós. Quem aí não tremia nas bases quando sabia que não era salvo? Quem não deitava e tremia de medo do inferno? Cristo, creio que removeu da vida de cada um. E se não removeu, vem aqui depois do culto, nós vamos orar e Ele vai remover da tua vida esse medo. Então, das 4 coisas, eu queria deixar aqui um desafio para nós termos um coração disposto ao arrependimento, disposto a humilharmos diante do Senhor. Sermos sensíveis à palavra dele. Sabe, valorize a palavra de Deus, irmão. Ame a palavra de Deus. É uma joia. É Deus revelado aqui para nós. É o nosso manual. Busque a direção de Deus para todas as coisas. Antes de qualquer outra coisa, ore antes. Busque a direção de Deus. Se é isso que Ele deseja, que Ele quer. Terceiro ponto é nós vivermos aliançados com Deus e uns com os outros. É para todos nós. É para todos nós. Essa aliança que Jesus conquistou lá, fez com o Pai lá na cruz, Ele nos incluiu, todos nós, nela, para vivermos igreja. E por último, e talvez mais desafiador, não deixe o lixo se acumular no teu coração. Porque ele vai restringir o acesso de Jesus na tua vida. Não é que ele queira isso. É porque nós já fomos notificados. E se nós estamos optando em conservar o lixo em vez de conservar Jesus, então nós não estamos permitindo. Se você percebe que algo tem tomado lugar, tome uma atitude. Se essa palavra está revelando para ti que de repente tem algo lá no teu coração, que está entrando, tu está sendo notificado. Hoje eu não quero trazer uma palavra de acusação longe de mim, mas é o que a palavra, foi o que eu entendi que aconteceu com esse homem. Ele foi para o joelho, ele se quebrantou, ele rasgou a roupa, ele se humilhou e Deus ouviu. Amém? Deus ouviu.
o quebrantamento. Ele está pronto a nos perdoar. Ele está pronto a inundar o nosso coração. Porque há um rio de água viva quando nós temos Cristo que muitas vezes não está jorrando, mas Ele quer jorrar. Ele quer que o nosso coração seja totalmente dele. Ele quer reinar em todo o nosso coração, não em algumas partes fragmentadas da nossa vida. Ele quer reinar no todo. Ele quer reinar sobre as nossas finanças. Ele quer reinar sobre sexo. Ele quer reinar sobre, a vida no corpo, o servir, o ser servido. Esse é o desejo que está no coração dele. A minha oração tem sido nesses dias que estava preparando a palavra, que ele possa, realmente, tudo se resume a isso, basicamente, irmão, que ele possa reinar absoluto no nosso coração. Amém? Que o espaço da nossa vida, nosso coração, esteja totalmente preenchido por ele. E para encerrar, só quero ler o versículo 23, 25, que diz assim, sobre Josias, antes dele, não houve rei que lhe fosse semelhante, que se convertesse ao Senhor de todo o coração, e de toda a alma, e de todas as suas forças, segundo toda a lei de Moisés. E depois dele, nunca se levantou outro igual. Bom, depois dele foi uma desgraça aqueles 15 anos mesmo. Que essa palavra de Deus fale conosco, irmãos, e que nos leve a uma atitude naquilo que somos diferentes aqui. A palavra para nós, mas nós somos diferentes. Às vezes aquilo que um tem facilidade muito grande para resistir a um pecado, o outro não tem. Várias situações aqui de pedir tudo para Deus, o outro pede menos as decisões. Então, eu creio que ela fala com cada um de nós. Naquilo que estamos praticando, aleluia, continuamos. Aquilo que estamos carentes de praticar. Quero te incentivar a praticarmos. E assim como Osias achou favor diante de Deus, Josias, eu creio, irmãos, que nós encontramos sempre também o favor diante de Deus. Deus não resiste um coração quebrantado. Amém, queridos? Deus abençoe cada um com essa palavra, vivifique a obra de Deus na nossa vida. Glória a Deus. Você acaba de ouvir uma de nossas ministrações. Esteja conosco em nossas reuniões e siga-nos em nossas redes sociais. Que Deus te abençoe.